Vamos lá, pessoal, vamos para a primeira videoaula de Java aqui do canal. Vai ser uma aula muito basiquinha, vai ser uma aula onde eu vou passar para vocês algumas coisas aqui. Não vai ter edição cortando coisas que eu não falar certo, tá? Eu vou tentar corrigir tudo aqui. E na edição, se ficar alguma coisa muito errada, eu coloco alguma coisa escrita para corrigir, tá bom? Mas eu vou tentar fazer uma aula mais natural possível e espero que vocês gostem. Ó, essa é a primeira tela aqui do Eclipse. Eu não vou ensinar como é que instala o Java e as suas dependências, tá ok? Isso aí, caso vocês queiram, tem muito vídeo já aí no YouTube explicando, mas eu quero fazer as videoaulas para tentar suprir aí uma carência que a gente vê tanto no YouTube quanto em cursos que a gente assiste, onde as pessoas não explicam as coisas direito. Então, assim, coisas que eu já vi que são explicadas de forma massiva, eu nem vou voltar a falar, né? Mas vamos tentar aí ensinar o Java de uma forma bem natural, que fica bem fácil para vocês aí. Quando vocês me pegarem olhando para cá, é porque o programa que grava está ali, então eu acompanho só para ver se tem alguma coisa fora do lugar. Vamos começar um novo projetinho aqui. A gente vai fazer da seguinte maneira. A gente clica aqui em File. Essa é a tela inicial, tá? E aí os seus projetos vão aparecer aqui. Então, a gente vai clicar aqui em File, vai em New. Aí aqui dentro de New, a gente vai começar com um projetinho de Java. Vamos clicar em Project primeiro. Aí a gente vai escolher Java Project. Vamos em Next. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso primeiro projeto, certo? Então a gente vai colocar, eu vou colocar o meu como YouTube Course, como se fosse curso YouTube, tá? Só isso mesmo. Ele está criando aqui o nosso primeiro projeto, você pode finalizar. O seu pode aparecer um pouquinho diferente, mas o mais importante nesse momento é você tentar fazer da sua forma, tá? Mesmo porque as versões da IDE podem mudar, as versões do Java podem mudar. Então, o mais importante é você ter o seu projetinho iniciado aqui. E ele está falando, ó, a perspectiva designada de Java para desenvolvedores, tá vendo? Ó? Aí você pode clicar em Open Perspective, ok? Não tem problema nenhum não. Ele vai mudar um pouquinho a aparência, ó. E aí ele vai ficar dessa forma. Repara que ele mudou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Com o tempo você vai se acostumar com a forma que ele vai ficar. Isso aqui eu vou até fechar por enquanto. Beleza? Tem algumas janelas aqui que a gente não utiliza, mas vamos deixar aqui por enquanto. Aqui no projetinho que você abriu, você sempre vai utilizar essa pastinha src, tá? Que significa source. Aqui dentro tem até um módulo em Java, caso você queira dar uma verificada aqui, ó. Ele cria sozinho esse módulozinho, tá bom? Ok, então vamos clicar aqui com direito agora e a gente vai criar a nossa primeira classe para a gente começar a brincar aqui, ó. Vai clicar aqui em classe, a classe precisa começar com uma letra maiúscula. Então vamos começar aqui criando a classe teste01. E aí, pessoal, para não precisar fazer na mão, já vou passar para vocês o atalho, mas vocês podem fazer na mão, tá? Que é o método main que todo programa Java precisa. Se você não criar o método main, o seu programa ele não inicia sozinho, tá bom? Então eu já vou criar aqui, mas depois você vai se acostumando, você pode fazer na mão quando você quiser. E o pacote aqui, eu vou colocar como pacote de estudos. Tem que ser em minúsculo. Mania de colocar tudo iniciando em maiúsculo. Aí você pode finalizar aqui, ó, que você vai ver que ele não só criou o nosso primeiro programa, como ele também criou o pacote estudos aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Então, beleza, vamos começar. Olha só, esse foi o main que eu mandei criar ali pra gente, para não precisar digitar na mão. Mas caso o seu não tenha, você pode fazer da seguinte maneira, aqui, ó. Ele vai começar sem, você vai digitar public static void main, aí você abre parênteses, aí você digita string args, e aí você vai abrir chaves e fecha chaves. Olha aí, funcionou do mesmo jeito, tá vendo? A gente só usa o atalho na hora de criar para facilitar, mas você pode fazer na mão e o funcionamento é o mesmo.
Qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer aqui para a gente brincar? O que é muito legal a gente fazer quando a gente começa a programar? Primeiramente é o print, né? Então você pode fazer da seguinte maneira, ó. System.out.print. Vou colocar aqui um ln. Você vai abrir parênteses e fechar parênteses. Dentro dele você vai colocar um aspas dupla e vai digitar aquela frase que todo mundo já sabe. Primeiro em inglês, em português e depois em inglês. E aí você coloca um ponto e vírgula no final que não pode faltar. Vamos executar aqui para ver se funcionou. Select resources, select all, ok. Vamos ver, olha só, imprimiu aqui embaixo pra gente Hello World. Viu que o console apareceu aqui sozinho? Então você não precisa ficar preocupando quando você vê a tela e se assustar à toa, não. Isso é normal, todo programa quando você vê a primeira vez ele parece, né? Isso para quem está vendo a primeira vez, tá, galera? Ele parece um pouco confuso, mas aos pouquinhos você vai se acertando com ele. Aqui no Outline ele vai aparecendo aqui, ó, pra gente a sequência das coisas, ó. O pacote, aqui a nossa classe, aqui o método main. De acordo que você for criando, ele vai aparecendo aqui também. Então a gente fez o nosso primeiro print aqui. Vamos fazer uma somazinha boba aqui, ó. Vamos começar a brincar aqui então, ó. A gente declara um int, que quer dizer inteiro, certo? E aí a gente declara, por exemplo, o int valor 1, que vai receber o número 10, ponto e vírgula. Como é número inteiro, como é número na verdade, né? Não precisa estar dentro de string, tá, galera? Então, int valor 2 vai receber o 20. Não estou lendo isso de lugar nenhum, isso é da minha cabeça, viu, pessoal? Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, caso você queira, você digita int soma, recebendo o quê? O valor 1 mais o valor 2. Mais aqui, né? E aí você põe um ponto e vírgula no final. O que que vai acontecer agora? Vamos fazer aqui embaixo, ó, já utilizando agora o atalho para você ver como é que é mais fácil. Ao invés de digitar system out println, você digita sysout, depois dá um Ctrl espaço e o Enter. Viu? Ele criou sozinho aqui todo o esqueletinho do print. E aqui dentro a gente vai mandar agora somente a variável soma. O que que vai acontecer? Ele vai pegar esse valor 1 que a gente armazenou nessa variável aqui, que é o 10. Esse valor 2, que é 20, que está dentro dessa variável, ele vai somar com o valor 10. Ele vai printar para a gente Olá Mundo, Hello World e o 30. Vamos lá, vamos testar se funcionou? Mais uma vez, vou deixar o away aqui. E aí, ele imprimiu para a gente o Hello World e o valor 30. Dá para fazer alguma coisinha aqui para ficar mais bonitinho, para não ficar desse jeito? Dá, olha só, para a gente criar um espaço aqui entre essas duas frases, a gente vai mandar um outro print com o atalho, ó, sysout, Ctrl espaço, Enter. Ele já vai criar um espaço entre o Hello World e o 30. Mas esse 30, precisa ficar só 30 desse jeito aqui? Vamos fazer uma coisa mais bonitinha? Vamos fazer da seguinte maneira, ó. A gente pode... Vamos fazer um print grandão. E aí ele vai ficar assim, ó. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Aspas dupla. E aí você vai digitar o seguinte, ó. O valor 1 que você digitou. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai concatenar. O que é concatenar? É você acrescentar ao conteúdo que já está em andamento. Então, você vai pegar agora a variável valor 1. Certo? Se tiver alguém pensando, nossa, mas isso que você está explicando é muito fácil. Gente, essa é a aula número 1. É a aula que vai dar base para você conseguir fazer os próximos exercícios. Então, eu preciso que ela seja realmente fácil para as pessoas entenderem. Então, eu espero que esteja sendo muito, muito, muito fácil mesmo, beleza? Então, agora aqui, ó, o valor que você digitou, o valor N1 que você digitou, vai escrever 10.
e o valor número 2 que você digitou. Eita, digitou. E aí a gente vai concatenar de novo, que é o valor 2, certo? Aqui eu vou dar um espacinho, senão vai ficar colado. Aí, ó, o valor que você digitou, aí vai aparecer 10. E o valor que você digitou, 20. Não, vou fazer assim, ó, o valor número 1 que você digitou, somando ao valor número 2 que você digitou, aí concatena de novo e aqui é a frase, ó. Dá um total de, e aí depois a gente coloca o espaço e coloca a variável soma. Claro que tem que ter o mais aqui concatenando. Prontinho, ficou grandão, não ficou muito bonito, mas a intenção aqui não é deixar nada bonitinho por enquanto, é só ensinar. Então a gente printou aqui concatenando a frase mais a variável. A frase vai escrever o valor que você digitou e vai aparecer 10. Depois, somando ao valor N2 que você digitou, vai aparecer 20. E aí dá um total de com o valor de 30. Beleza? Vamos testar agora e ver se vai funcionar. Olha só, o valor 1 que você digitou, 10, somando ao valor número 2 que você digitou, 20, dá um total de 30. Agora você dá um espacinho aqui. Agora a gente pode ver o que a gente pode ir melhorando. O valor que você digitou, 10. Então é isso aqui. A gente pode pôr uma vírgula aqui, ó, para ele colocar uma vírgulazinha logo depois do número 10, bem aqui, ó. Por que coloca ele aqui dentro? Porque a vírgula faz parte de string, então você tem que colocar ele dentro das aspas duplas. Se eu colocar aqui no 10 aqui, ó, por exemplo, ele já dá um erro na hora, ó. Não pode. Então eu coloco depois, sem espaço depois da aspas, para ele ficar bem coladinho aqui no 10. Olha só, eu vou imprimir de novo, olha a diferença. O valor 1 que você digitou, 10. Tá vendo? Somando ao valor número 2 que você digitou, 20, dá um total de 30, ok? Então assim, a gente conseguiu fazer um print mostrando esses valores na tela. Agora, suponhamos que você não quer ter esse valor dessa forma aqui, ó. Você quer receber esses valores e aí você quer que a pessoa digite, você quer que seja possível digitar o valor e ele faça a soma sozinho. Como que a gente pode fazer isso? Para você fazer essa soma aqui, pode fazer da seguinte maneira. A gente vai apagar isso aqui, a gente vai utilizar só a variável, mas de outra forma. Então a gente vai colocar aqui int valor 1, certo? Porém agora a gente vai fazer assim, ó. Recebe um sc.next int com i maiúsculo, abre e fecha parêntese, 2 pontos. Tá vermelho, já já você vai entender por quê. Aqui no N2 a gente vai fazer a mesma coisa, sc.next int. Por que next int? Porque é o valor inteiro, tá? A variável já está começando com a int, ó. Por que aqui está vermelhinho? Porque a gente ainda não declarou o scanner que a gente vai utilizar, tá bom? Então a gente vai agora declarar o scanner, que é quem pega os números digitados no teclado. Como é que a gente faz isso? Ó, declara aqui o scanner com S maiúsculo, e aí a gente vai colocar o SC, que é a variável que a gente está criando, que a gente vai utilizar aqui, ó. Tá bom? Vai ficar mais claro já já, quer ver? Ó, SC. Aí a gente vai colocar aqui um new, porque a gente quer um novo scanner. Repete aqui a palavra scanner, system.in. Se você não entender de primeira, assiste quantas vezes for preciso que você vai entender. Então, olha só, aqui eu estou instanciando, eu estou criando um scanner, dando a ele o nome de SC, que é só uma abreviação para scanner. E aí eu tenho que colocar esse sinal de é igual aqui, que ele faz uma atribuição. Ele dá para essa variável esse novo scanner aqui que a gente está criando, certo? Aqui você só está instanciando, você está declarando. Aqui você cria uma variável, essa variável pode chamar bola, olha só, bola.
Aí você muda aqui embaixo e coloca o nome bola. E aqui embaixo também você coloca o nome bola. Olha só, bola. Ah, mas por que que tá vermelho? Porque a gente não fez o import. Esse import a gente pode fazer ele aqui em cima, caso a gente queira. Import java.util. Não vou fazer não, tá? Só estou mostrando porque tem que escrever com letra maiúscula inicial. Mas você, para não precisar fazer na mão o import, você pode dar um Ctrl Shift O. Ele já importa sozinho, ó. Tem que ter a primeira maiúscula aqui, ó, tá? Então é import java.util.scanner. Se você não quiser importar com Ctrl Shift O ou se não funcionar, gente, não tem erro, não. É só digitar igual eu ia fazer aqui, ó. Import espaço java.util.scanner. Ó, com dois N's, tá vendo? Funciona do mesmo jeito, viu? Tudo parou de ficar vermelho. Só que faz parte do conjunto de boas práticas você declarar variáveis que façam sentido. Então você está instanciando um scanner, você dá ele o nome de bola, não pega bem, né? Não é legal. Então você pode escolher uma variável que se pareça mais com o scanner. Ou você escreve scanner mesmo com letra minúscula, que faz sentido, ou você, como aqui é somente para título de estudar, eu prefiro declarar só o SC, né? Porque aqui é para fins didáticos, a gente não precisa escrever o scanner todo, né? Mas o ideal, quando você estiver digitando seu código, é que essa variável faça todo sentido. Então aqui, agora a gente declarou um scanner que ele vai pedir esses números. Porém, se eu só fizer isso, vai ficar bem feinho, olha só. Aqui ele está pedindo um número, mas nem parece que ele está pedindo um número, né? Então eu vou digitar aqui, ó, 15. Ele está pedindo outro número. 26. Ele vai dizer olá mundo, hello world, e ele vai falar o valor que você digitou, 15, somando ao valor que você digitou, 26, dá um total de 41. Então a gente pode melhorar isso aqui de várias formas. Por exemplo, ao pedir os números aqui, a gente antes de pedir o número, a gente vai fazer o que, ó? Sysout, ó, sysout, Ctrl espaço, Enter, aspas duplas lá dentro do parêntese, e aí você vai pedir para a pessoa, digite o primeiro valor para somar, dois pontos. Aí a pessoa vai digitar o primeiro valor. Vamos aqui para a linha de baixo, vou fazer na mão, ó, sysout, Ctrl espaço, Enter, aspas duplas aqui dentro, e agora eu vou colocar digite o segundo valor para somar, dois pontos, espaço. Prontinho, agora a gente tem uma frase melhorzinha. Essa frase de baixo aqui eu tô achando ela meio estranha. Então eu vou colocar aqui, ó, em vez de colocar valor V1, o primeiro valor. O primeiro valor que você digitou, 15, somando ao. Aí a gente vai colocar aqui, somando ao segundo valor que você digitou. E aí sim acho que vai ficar melhorzinho. A gente pode fazer isso, por exemplo, separando vários prints, tá ok? Não fica muito legal, vai encher muito o código aqui, mas a gente pode fazer vários prints separando. Vou mostrar também como é que ficaria. Então, por exemplo, ó, vou iniciar de novo aqui, ó. Para iniciar, gente, eu estou falando sempre iniciar, acreditando que vocês estão vendo o mouse. Deixa eu ver ali no programa se está gravando. É aqui em cima, ó, tá vendo? Onde está escrito aqui em cima, Run Test, é aqui que você executa. Se você clicar na setinha para baixo, você vai ver que tem algumas outras configurações aqui que geralmente a gente não mexe, tá ok? E eu clicando ele já aparece aqui, ó, digite o primeiro valor para somar, que é isso aqui que eu estou pedindo aqui, ó. Digite o primeiro valor para somar, então eu vou digitar 30. Digite o segundo valor para somar, eu vou digitar 45. E aí aqui embaixo ele está fazendo, ó, o valor 30, o valor 45 e o total 75. Tem uma forma de ficar melhor ainda. Coisas que a gente pode fazer aqui, por exemplo, nesse primeiro aqui a gente pode tirar o LN, para ele não pular ali, então ele vai pedir o dado na própria linha. Mudei também no segundo aqui, ó, no valor 2. Então agora, ao invés do 30 aparecer aqui, ele vai aparecer aqui na frente. O 45 também aparece na frente. Ele não vai printar mais o Hello World. Agora ele vai printar isso aqui, ó. Vai mudar. Olha como é que o programa vai melhorando. Calculando. Gente, não se preocupe em apagar, tá? Faz o máximo possível. Se você não quiser apagar, você pode só comentar colocando, por exemplo, duas barras aqui, ó.
E aí ele vai continuar aqui sem afetar em nada o programa, tá? Ele não vai aparecer no print quando você coloca 2 barras. Então, assim, não se preocupe em apagar e fazer de novo, porque é o que vai fazer você aprender e é o que vai fazer você ficar bom no negócio, tá ok? Então, aqui, ó, daqui para frente eu vou apagar. Daqui para frente eu vou apagar tudo, tudo. Prontinho aqui, ó, apagado. Então agora ele só vai printar o primeiro valor que você digitou foi 2 pontos, e aí ele vai printar ele sozinho aqui. Vamos fazer na linha de baixo, sysalt, Ctrl espaço, Enter. Quando eu falo sysalt, gente, é as letras que eu estou digitando, tá? Sysalt é o que eu estou escrevendo ali, então é por isso que eu não estou parando para poder explicar. Sysalt é o que? S-Y-S-O-U-T. É só isso. Ó, então eu acabei dando uma copiada aqui na frase toda aqui para agilizar. Ó. O segundo valor que você digitou foi o valor 2. Outro sysalt aqui, ó, sysalt, enter, aspas dupla de novo. Aí a gente coloca, ó, a soma dos dois valores é, e aí a gente dá um espacinho, pode colocar 2 pontos aqui caso queira. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, mais soma. Vamos executar de novo e ver como é que ficou agora o programa. Ó, aqui em cima de novo em Run Test, digite o primeiro valor para somar. Eu quero 16. Digite o segundo valor para somar. Eu quero 14. Repare que agora ele está na mesma linha, tá? Vou dar um Enter. Olha só, ele apareceu aqui calculando. O primeiro valor que você digitou foi 16, o segundo valor que você digitou foi 14, a soma dos dois valores é 30. Olha só que bacana. Aqui no calculando a gente pode dar 3 pontinhos para dar aquela impressão de que ele realmente está calculando, né? A gente pode colocar um sleep aqui, mas isso é um pouco mais complicadinho. Vamos ficar só no foco aqui do desenvolvimento, para vocês aprenderem melhor aqui o passo inicial do Java. Então assim, a gente conseguiu fazer a soma, a gente conseguiu pegar valores aqui, então agora vocês já conseguem printar, né, na tela essas informações. Agora suponhamos que em vez da gente usar valores inteiros, a gente queira usar, por exemplo, o valor em dólar, né? Suponhamos que a gente vai trabalhar no futuro numa empresa americana e a gente precisa que esses valores sejam em dólar e tenha casas decimais. Então vamos fazer primeiro um testezinho aqui, ó. Em vez de eu usar o nextInt e usar o int aqui, eu vou mudar agora, vou até apagar, fazendo na mão com vocês aqui, ó. A gente vai fazer um double. Esse double, ele vai receber um valor 1, né? Só que agora, em vez de ele receber um nextInt, ele vai receber um next double. Double, assim que escreve o double. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, ok? Então, double valor, com R, né? Valor 1, recebendo um next double. Vamos para o 2 agora, ó. Fazer aqui um double. Double. E aqui não vai ser nextInt, vai ser next double. Ele vai ficar dando vermelho porque a gente tem que ir corrigindo os erros, galera. Beleza? Ó, o D maiúsculo, double. Aqui embaixo ele não pode mais ser um int, ele tem que ser double. Certo? E aí, o que ele está mostrando de errado aqui? É o SC que eu não coloquei, né? Claro, sc.nextDouble, pronto. Prontinho, galera. O SC, não se esqueça, esse SC aqui, galera, é do scanner. Então, a gente declarou um scanner aqui em cima e a gente criou uma variável que chama SC. Então, aqui o que a gente está fazendo? Olha, eu quero um número double. Essa variável vai ter que ter o nome valor 1, tá? E esse valor 1 ele vai receber um número que é double. Double é o quê? Que tem casa flutuante. E aí eu quero receber o quê? Eu quero receber o número que a pessoa vai digitar, que vai ser um double. Tá? Esse SC aqui é o scanner que está escaneando tudo que você digitar no teclado. Então ele está falando que tudo que você digitar no teclado vai cair nessa variável valor 1. Claro que se você digitar uma string, você vai quebrar o programa. O que é uma string? Uma cadeia de caractere. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Iniciei. Em vez de digitar um número double aqui, ó, eu vou digitar KOLO. Enter. Você quebrou o programa, porque a gente não fez tratamento de erro e nós não vamos falar sobre isso nessa aula também. Isso é uma coisa para falar bem no futuro, tá bom? Existe tratamento de erro e é necessário e obrigatório para quando você vai fazer alguma coisa a nível profissional, tá bom? Então, beleza, mudamos aqui para double. Vamos ver o que acontece agora. Iniciei o programa.
E agora eu quero um número 20.0. Olha só, ele deu erro novamente. E ele está falando, ó, Input Mismatch Exception Java. Tá vendo? Vamos só fazer um negocinho aqui, ó, rapidinho, peraí. Aqui dentro, ó, eu já vou fechar o meu scanner para ele não dar erro. Ele não ficar reclamando, porque senão ele fica sempre com esse símbolozinho amarelo aqui em cima e aqui. Pode ver que agora eu vou salvar e ele vai sumir, ó. Quer ver? Save. Olha só, por enquanto sumiu. Vamos lá. Ele tá dando erro aqui por causa da... Vamos digitar só 20 e vamos digitar só 10. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele calculou e já deu aqui a soma dos valores. Por que ele está dando erro? Vamos executar de novo, olha só. 20.0. Ele deu erro novamente, tá vendo? Isso é porque eu só criei as variáveis double e não inseri o padrão americano no programa. E aí ele vai ficar dando esse erro se eu ficar tentando colocar o ponto. E um outro detalhe é que se vocês verem o que eu fiz, por exemplo, colocando 20 mais 10, por exemplo, ele coloca tudo com apenas uma casa decimal após o ponto, tá vendo? A gente não consegue fazer essa modificação. A gente consegue, na verdade, né? Mas eu vou explicar para vocês o que tem que ser feito antes para que o programa não fique dando erro na hora de digitar o valor double, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer isso aqui, ó, local. Vou fazer dos dois jeitos para vocês verem. Ponto set default, abre parênteses. Ele já está até mandando completar ali, mas eu vou fazer manual. Local.us, que é dos Estados Unidos, porém maiúsculo. Beleza? Quando eu fiz isso, eu não sei se vocês repararam, quando eu terminei aqui de digitar, ele já importou sozinho aqui em cima, ó. Importou o local sozinho. Você faz import, espaço java.util.local com L maiúsculo, ele já importa sozinho. Vamos testar agora para ver se ele vai dar erro novamente. 20.0, 10.0, e agora ele não deu erro mais. Tá vendo só? Simplesmente por causa do local aqui, ele não aceitava de jeito nenhum a gente colocar o zero aqui em cima, o ponto flutuante. Ele só aceitava sem o zero porque estava no padrão brasileiro. Padrão brasileiro, ok? Então vamos continuar aqui, que tem mais informação legal para passar para vocês aqui, ó. Então a gente colocou o local, a gente acabou fazendo aqui o import, né, de forma automática. Como que eu faço para me colocar a soma aqui com os pontos flutuantes? Primeiramente, a gente vai ter que fazer algumas modificações, ó. Aqui não pode ser mais println, aqui tem que ser printf, e aqui dentro a gente tem que fazer uma outra modificação. A gente vai ter que colocar isso aqui, ó. Esse é a forma de você formatar o número que a gente vai receber aqui para ele receber duas casas decimais. Porém, se eu deixar o mais aqui, ele vai dar outro erro. Olha só. Eu gosto de deixar para vocês verem, tá? Ó. Tá vendo? Ele deu um erro. Por quê? Porque você não pode concatenar dentro de uma string formatada dessa forma aqui, ó. Tá? Aqui o certo é você tirar esse mais e você colocar uma vírgula. Agora, se a gente tentar de novo, isso são erros que você só aprende com o tempo e errando mesmo, tá? Depois que você errar várias vezes, você consegue lembrar. Olha só, agora a gente conseguiu formatar e está com duas casas decimais. Tem como colocar mais casas decimais? Tem. O valor que você definir aqui é o valor que vai ficar. Então, se eu colocar aqui 15 casas decimais, mandar executar, e colocar aqui 10, e colocar aqui 20, ele vai colocar a quantidade de zero que você quiser aqui para frente, tá bom? Mas o nosso objetivo sempre é o quê? 2, na maioria das vezes. A não ser que você queira o número de pi e que ele seja com várias casas decimais, né? Beleza. Então a gente fez mais uma coisinha bacana aqui para poder, olha só, 2 mais 5, 7, tá bom? O print você pode fazer da forma que você quiser, você pode fazer ele concatenado, mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre orientação a objeto. E aí, essa orientação ao objeto a gente vai fazer de outras formas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bacana para falar nessa videoaula. Eu acredito, deixa eu ver o tempo aqui da videoaula.
A nossa videoaula já ficou bem grande, pessoal. Foi uma aula introdutória, uma aula inicial para estar falando com vocês. Mais para frente a gente vai estar criando outras videoaulas mais completas, com conteúdo mais avançado um pouquinho, fazendo perguntas, com programas que tem duas classes que se comunicam entre si, né? A gente vai falar sobre orientação a objetos, sobre encapsulamento, sobre herança. Então, assim, essa é só uma aula introdutória mesmo. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Crie seus testes. Quer fazer um outro teste diferente além desse aqui? Clica aqui no SRC, crie uma nova classe, dê a ela o nome de teste 2 e dê continuidade sempre com a primeira letra maiúscula, né? Senão ele reclama e não aceita. Cria aqui o teste 2, vá em Finish, vem aqui, cria o seu método main, igual eu fiz ali, expliquei para vocês, public static void main, abre parênteses, escreve aqui, ó, string, coloca um colchete, escreve args na frente, depois abre chaves, ou faz daquela forma que eu expliquei também, clica com direito, vai em new class, já marca aqui embaixo o public string void, dá o nome para sua classe de teste 3, com a primeira maiúscula sempre, e aí ele já vai criar sozinho para você aqui, com o método, só que ele escreve esse generate aqui, você apaga, ok? E aí, faz os seus testes à vontade aí, brinca com isso aqui, faz muita coisa, faz teste de cálculo, faz teste de... Cria uma calculadorazinha, caso você queira tentar. Vai dar bastante trabalho, mas você vai aprender muito. Fazendo dessa forma aqui, vai ficar enorme sua calculadorazinha, vai ficar muito grande. Mas você vai aprender muito, 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 muito. Você pode colocar um if aqui, como que o if funciona? Suponhamos. A gente já pegou alguns valores ali, né? Mas vamos colocar assim, ó, if. Aí você abre um parêntese aqui e aqui dentro você coloca o valor 1. O valor 1 a gente pode colocar, por exemplo, porcento 2 igual a 0. O que eu estou falando aqui, galera? Presta atenção, hein? Finalzinho da aula aqui para a gente ver uma coisa um pouquinho mais avançada. Se o valor que a pessoa digitar aqui no primeiro valor, ele dividido por 2, ele porcento 2 igual a 0, o que significa isso? Você vai pegar esse número, você vai dividir ele por 2 e o resto da divisão tem que ser 0. Como assim? Se você dividir o número 10 por 2, vai dar 5. O que sobra? 0. Não sobra mais nada. Agora, se você dividir o 10 por 3, vai dar 3 e vai sobrar 1. Então, não vai bater aqui de forma correta. Então, o número ele tem que ser divisível por 2, com o resto da divisão sendo 0. É isso que quer dizer isso aqui, ó, o resto da divisão. Isso é um mod, né? Valor 1 mod 2 igual a 0. Se for, você vai printar na tela assim, ó, sysout. Só isso, vai aparecer ali antes. Quer ver, ó? Número par. Beleza? Se o número for par, ele vai fazer isso. Então, você criou um if. Vamos testar para ver se vai dar certo aqui. É o finalzinho da aula, ó, 10. O 2, digite o número 2, 12. Ele escreveu aqui, ó, número par, tá vendo? Ó? Por quê? Porque esse número aqui, primeiro, ele vai fazer todo esse passo, pessoal. Aqui, ó, tudo isso aqui ele tem que fazer antes, porque tá vindo antes, ó, tá? E aí depois vem o if. Então, por exemplo, você digitou o número 1, digitou o número 2, e aí o número que você digitou aqui é par, ele vai printar é par. Se você quiser printar alguma coisa caso ele não seja par, você vai fazer assim, ó, else, aí você vai só abrir isso aqui, ó, só as chaves, não precisa do parênteses, tá? Isso aqui significa o quê? If significa se, ou seja, se valor dividido por 2 der o resto da divisão igual a 0, aí você vai fazer o que está aqui dentro. Se o valor 1, né, mod 2 igual a 0, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, printa isso. Se não for, ele vai ser ímpar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai printar na tela ímpar. Olha só, vou fazer um print aqui, ó. Esse else significa se não. If em inglês é se, else em inglês se não, tá bom? Traduzindo para o português, é claro. Aí ele vai printar que é um ímpar. Vamos ver se funciona? Vamos dar um executar aqui. Olha só como é que a aula ainda rendeu mais ainda. Se eu digitar agora um 13 e aí digitar aqui 20, ele coloca que é ímpar, tá vendo? Porque o primeiro número que eu digitei é ímpar.
Beleza, pessoal? Então espero que essa aula tenha sido útil aí, treina bastante, brinca aí, deixa seu like, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, familiares, quem estiver estudando programação e principalmente Java. Vou tentar trazer outros videozinhos aí com conteúdo interessante, de preferência bem facinho assim, e depois a gente vai partir para o mais avançado aí, que é o Java orientado a objeto com os programas legais. Bacana? Até o próximo vídeo então e fui!